Fala aí, bate-papo hoje vai ser sobre motivos que o carro muda o AF. Por que um carro muda o AF? Ele sai de gasolina para álcool. Simples, ele começa a sair de gasolina para álcool porque ele está vendo uma queima errada, que a central eletrônica enxerga através da sonda. E acontece isso por vários motivos. Quando o carro está com gasolina e se passa para álcool, é porque ele está vendo uma mistura pobre. O álcool ele é mais pobre que a gasolina. Gasolina, a gente precisa de 13 gramas de ar para 1 grama de gasolina. O álcool é 9 gramas de ar para 1 grama de álcool. Então precisa de muito mais álcool para a quantidade de ar. E aí começa a acontecer o que? Mistura pobre. A gente abastece no posto, o combustível começa a queimar, vai passar pela sonda, a sonda começa a enxergar uma mistura pobre e a central eletrônica tentando resolver essa mistura, ela aumenta o tempo de injeção, aumentando o tempo de injeção até uma certa medida para a gasolina. Depois disso, ela vê que não consegue aumentar aquele tempo de injeção, ela muda a estratégia do mapa da injeção e passa o carro para álcool, mesmo estando com gasolina. Aí ele vai lá, se muda para álcool e começa aqueles problemas todos que a gente já conhece, que é partida ruim de manhã, carro gastador, carro se embolando, carro falhando. E essa mistura pobre acontece por N motivos. E eu vou conversar com você sobre os mais diferentes que tem. Então, primeiro deles, válvula de canister, muito comum, veículos da GM, Onix, Prisma, muito comum de acontecer de o quê? Válvula de canister travar aberta e o carro mudar o AF. Começa a ficar a mistura pobre, ajuste a longo prazo começa a aumentar, a injeção eletrônica faz a mudança de gasolina para álcool e aí começa a loucura toda. Tu vai lá e muda de volta, fica bom um tempinho, volta de novo e acontece de mudar. Então, primeiro, válvula de canister, a gente não pode esquecer dela. GM, Renault, Fiat, Volkswagen também. Então, o mais comum de acontecer é nos GM, mas não descarte ela de forma alguma. Entrada de ar falso pelos vedantes dos bicos e da admissão, principalmente pelo vedante da admissão, que a gente não dá bola. O pessoal gosta de fazer o que para testar a entrada de ar falso? Ela vai lá e tampa o corpo de borboleta, só que isso aí não é estratégia de fazer teste de entrada de ar falso, porque a entrada de ar falso ela tá pouca. Tu não consegue ver, o carro nem fica acelerado com essa entrada, porque a central eletrônica usa a estratégia de fechar o corpo da borboleta, fazendo com que a marcha lenta fique legal. Tu vai enxergar a entrada de ar falso por onde? Pelo ajuste a longo prazo da sonda. A ajuste a longo prazo ela vai começar a ficar positivo. Quanto mais positivo tiver, quer informar para nós que tem entrada de ar falso, porque está com muito ar e pouco combustível e a central eletrônica controla isso e vê pela sonda e informa para nós pelo ajuste a longo prazo qual estratégia que ela está usando para deixar a sonda oscilando. Então tu vai lá no ajuste a longo prazo, que é muito mais importante de ver do que a própria sonda lambda oscilar, e por lá você vai ver que o quê? Que a sonda está com mistura pobre, porque o ajuste está muito elevado. O que é um ajuste elevado? Mais 15, mais 20, quer dizer que ela está enxergando que está tendo falta, ela está botando mais 20% de combustível. Então, tampar corpo de borboleta não é teste conclusivo para ver se tem entrada de ar falso. Não faça isso. Isso dava certo para carros que tinham cabo de acelerador. Agora não dá mais. O carro nem aumenta a lenta, ao contrário, o carro fica às vezes com a lenta baixa. Renault mesmo fica se apagando quando tem entrada de ar falso. Olha a dica que eu estou passando aqui, só dica top. Renault tem entrada de ar falso, o que ele faz? Se apaga. Tu vai sair com o carro, ele se apaga. Renault K4M, motor 1.6, 16 válvulas. E muda o AF, porque tem entrada de ar falso, a mistura fica pobre, central eletrônica enxerga, aumenta o ajuste a longo prazo, não consegue resolver e passa eles para álcool. Mas toda hora eu pego, toda hora ninguém resolve e é só uma entradinha de ar falso nos vedantes da admissão. Outra coisa que ninguém dá bola é o que? Óleo do motor. Muitíssimo importante cuidar o óleo do motor. Por que tem que cuidar o óleo do motor? Porque a injeção eletrônica muda o carro para álcool, o carro fica se afogando, o álcool, a gasolina vai passar pelos pistão, o pistão vai fazer passar para baixo do óleo, o óleo vai ficar contaminado e aí o calor do motor vai fazer essa gasolina que está lá dentro do cárter no óleo vaporizar, voltar pelo respiro do motor e queimar de novo. E aí começa um círculo vicioso, porque ela vai começar a ficar bem doidona e não muda o AF mais para gasolina, única e exclusivamente por quê? Por causa do óleo. Já peguei vários carros aqui que gastaram um monte de dinheiro e era só trocar o óleo. Então, atente ao óleo.
Outra coisa que também ninguém dá bola, válvula termostática, motor que trabalha frio, muda F. GM, Renault, esses dois carros, toda hora eu pego aqui, tá mudando a F. O que aconteceu? Válvula termostática trancada aberta. GM é campeão de trancar válvula termostática aberta. O pessoal fazer o possível e o impossível até trocar central e não resolver e ser simplesmente uma válvula de termostática. Válvula termostática tranca aberta quando trabalha frio e muda. Motor Renault, GM aí de 2008 a 2015, toda hora eu pego também. Então fique atento, válvula termostática, óleo, entrada de ar falso, válvula do canister, isso tudo é coisa que muda o F. Além de mais, pressão e vazão de bomba. Isso aí também é outra coisa, mas isso aí a gente já está acostumado. A primeira coisa que a gente pega um carro com a F vai para essa parte. E nunca se lembra dessas outras coisas que eu falei. Então se você já pegou algum carro com esse defeito, com defeito de óleo, com defeito de válvula, comente aqui para mim aí nos comentários. Deixa aqui para mim que sim, que já pegou, que já resolveu, que não pegou, que vai começar a observar isso a partir de agora. E me conta aqui nos comentários como vai ser. Tamo junto. Aproveita, passa para o amigo graxeiro que às vezes não sabe o motivo que um carro muda o AF, não sabe quais as opções, quais os problemas que pode dar para o carro mudar. Passa para ele vir para nós, para evoluir junto. Tamo junto.